Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é a Neuza, terapeuta. Hoje para mais um dia em reunião de NA e nós vamos fazer a leitura do dia 28 de novembro de 2023. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-o a Deus, que a todos dá liberalmente. Está em Tiago 1,5. A sabedoria deste mundo conduz ao erro, pois procede do princípio deste mundo, e você, porém, é oferecida a sabedoria divina, que é concedida a todos que são pobres, loucos, aos olhos deste mundo e desprezados pelos homens, mas que esperam e pedem tudo a de Deus, Pai, inclusive a sabedoria verdadeira. Hoje, mais do que nunca, Deus deseja que peçamos a sua sabedoria, para que os seus filhos possam resistir aos poderes da sedução. Peça, portanto, e você não somente receberá a sabedoria divina, como terá também com isso um antegozo nos céus. Por isso, o programa de hoje, como vem sucedendo dia após dia, ele se chama Deus Ainda Fala. Ele fala comigo, fala com você, fala com todos nós, né, com as nossas famílias. Ele fala para nós que sempre um dia após outro, mas nós temos que buscar de Deus uma sabedoria. Nós necessitamos dessa sabedoria divina. E Ele dá para nós de graça, Ele não cobra nada para dar para nós essa sabedoria. Em Tiago 1,5 ele diz que a sabedoria deste mundo vai conduzir nós ao erro, mas a sabedoria divina não. Essa nos leva para o céu, ela nos dá o direito de salvação, liberdade para as nossas almas. Muitas vezes a sabedoria divina que é concedida a todos que são pobres, loucos, né? E aos olhos deste mundo e desprezados pelos homens, pela sociedade e muitas vezes até mesmo pelas nossas famílias. Mas aqueles que esperam e pedem tudo a Deus Pai Todo-Poderoso, esse dá para nós sabedoria, uma sabedoria verdadeira. Mais do que nunca, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos guarda, nos guia. E Deus deseja que todos nós tenhamos essa sabedoria, mas precisamos aprender a pedir. Então Ele diz que para que os seus filhos, hoje, que somos nós, possam resistir aos poderes da sedução, do pecado, da injúria, da maldade, da mentira, de tudo aquilo que traz para nós nos fazer a menos diante do povo, diante da sociedade, diante das nossas famílias, né? Então ele diz que é para nós, portanto, pedir a ele com muita fé. E nós, somente eu e você, cada um de nós, podemos pedir a Deus sabedoria divina. O poder divino, ele está em mim, está em você, está em todos nós. Como terá também com isso um antegozo nos céus. Se nós pedirmos sabedoria para Deus, Deus vai dar para nós ainda um gozo futuro, né? Que a glória eterna é viver eternamente para com Deus e com Deus, né? Então, hoje eu te faço um convite para você, para sua família, para todos que estão assistindo a essa live, que vocês peçam a Deus tudo que vocês necessitarem. O Senhor diz assim: tudo que pedir em meu nome vos concedo. Então bate que a porta vai se abrir. Insista. Se você bateu uma vez, duas e o Senhor não abriu ainda, achou que não é chegada a sua vez, continue batendo, continue insistindo, que vai chegar uma hora que Deus vai abrir essa porta. Você vai poder adentrar dentro dela, e você vai pedir a Deus: Senhor, só te peço sabedoria. A sabedoria que Salomão pediu um dia, para que ele entrasse e saísse diante do povo que Deus havia dado a ele. Então vamos pedir a Deus sabedoria para entrar e sair no meio desse povo, mesmo que às vezes parecemos injuriados, assolados pelo dia a dia, pelo sofrimento que nos vem. Mas o Senhor quer isso. Ele quer que eu e você permaneça fiel naquilo que nós aprendemos. E o que foi que eu aprendi? O que foi que você aprendeu? Então nós precisamos recordar desse caminho pelo qual o Senhor me guiou até aqui, pelo qual o Senhor te guiou até aqui. Então peça ao Senhor para que Ele encaminhe e reencaminhe o seu caminho. E assim você terá a vida eterna nos céus para com Deus e com Deus, tá? Então essa leitura de hoje, ela é que Deus ainda fala, ela fala comigo, fala com você, fala com todos nós que estamos aqui assistindo essa live. Então é um dia especial
para mim, para você, porque se o Senhor ainda fala, Ele está aqui buscando você, me buscando e querendo passar uma mensagem de amor, uma mensagem de fé, uma mensagem dedicada a mim e a você nessa noite. Então, para que você possa pedir a Deus todo o conhecimento, toda a sabedoria do céu, Ele quer dar para você uma nova perspectiva de vida. Então, hoje, adentrando dentro do NA, Ele diz para nós, para mim e para você, que nós precisamos lutar e lidar com tudo isso que o mundo está aí oferecendo aí fora, né? Então, Ele quer te dar para você, para mim, para todos nós, uma nova perspectiva de vida. Então, provavelmente, existem tantas definições de adicção, quantas maneiras de pensar fundamentadas em pesquisa e experiências pessoais. Não admiro que existam muitas áreas de honestas discordâncias, mas definições que ouvimos. Algumas parecem adequar-se melhor do que as outras aos fatos, conhecimentos e observados para certos grupos de pessoas. Se pudermos aceitar isso como fato, talvez se deva examinar outras perspectivas, na esperança de que se descubra um caminho mais básico para todas as adicções e mais eficaz no estabelecimento da comunicação entre nós. E se pudermos chegar a um maior acordo sobre o que não é adicção, então o que ela é talvez nos surja com maior clareza. Talvez possamos concordar em alguns pontos principais. Por exemplo, a adicção não é liberdade. A própria natureza da nossa doença e de seus sintomas observados acentuam-se este fato. Nós, adictos, valorizamos muito a liberdade pessoal. Talvez porque a queiramos tanto e experimentemos tão pouco na progressão da nossa doença. Mas, aos poucos, e mesmo em períodos de abstinência, a liberdade ela é restrita. Nunca tenha certeza se determinada atitude é baseada no desejo consciente de recuperação contínua ou uma vontade inconsciente de voltar a usar. Tentamos manipular pessoas e situações e controlar todas as nossas ações e assim nos destruímos. A espontaneidade, uma característica integrante da liberdade, não conseguimos compreender que a necessidade de controlar tem origem do medo de perder o controle, e esse medo é baseado em parte nos fracassos do passado e frustrações nas soluções das dificuldades da vida, nos impede de fazer escolhas significativas, escolhas estas que, se levadas avante, eliminam o próprio medo que nos bloqueia. Então, a adicção não é liberdade. A adicção, ela nos prende a algo, a fatos, né? Que nós nos perdemos o controle e nós não temos como se recuperar, né? Se nós não tivermos consciência que nós estamos fazendo um caminho sem volta, um caminho errado, nós não vamos conseguir sair da adicção. Então, eu não tenho que manipular as pessoas, eu não tenho que controlar as pessoas à minha volta. A liberdade é minha. Cadê a tão sonhada liberdade? Que liberdade é essa? Que tal liberdade é essa? Que você diz que tem, mas você mesma destrói, não é? Então, precisa conseguir compreender a necessidade de se controlar e não de perder o controle. Ter medo? Vai haver frustrações, mas também tem soluções nas suas dificuldades. Nos impede de fazer escolhas significativas? Sim, escolhas essas que se eleva adiante e eliminam o próprio medo que nos bloqueia. Nós temos medo, sentimos medo diariamente. Todos nós temos um medo escondido dentro de nós. Então, nós temos que conseguirmos, não perder o controle e buscar esse autocontrole. E lembrar-se que a adicção não é liberdade. 2. A adicção não é crescimento pessoal. As rotinas monótonas, imitativas, ritualísticas, compulsivas e obsessivas da adicção ativa nos tornam incapazes de pensar e agir de forma adequada
e sensata, crescimento pessoal, esforço criativo e comportamento consciente. Pressupõe escolhas, mudanças e capacidade de encarar a vida como ela é. Então, se você quer ter um crescimento pessoal, como que você vai ter tendo rotinas monótonas? Como você vai conseguir ter um crescimento pessoal imitando, rituando, compulsivo, obsessivo? É isso que é a adicção. Então, ela não te traz um crescimento pessoal. O crescimento pessoal é um esforço criativo, é comportamento, é você estar consciente daquilo que você pressupõe que sejam as suas escolhas, a sua mudança, a sua capacidade de encarar a vida como ela é. Se você não consegue fazer isso, então você não tem um crescimento pessoal. Aí você está na adicção. E a adicção não vai te levar você a um crescimento pessoal se você não conseguir sair dessa compulsividade, desses rituais, dessas imitativas, desses monótonos. Fulano faz, eu faço também, ele vai, eu vou também, né? Então, aquela monotonia do dia a dia, parece que nada tá bom, nenhum lugar tá bom, nenhum lugar tá legal, ninguém gosta de mim. Isso é desculpa. Então, mude o seu comportamento. Busque conscientemente. Faça suas escolhas. Mude a capacidade de você pensar e encarar a vida como ela realmente é. Você vai ver que é bem mais fácil você ter um crescimento pessoal e também espiritual. O 3 na adicção não é boa vontade. A adicção nos isola de pessoas, lugares, de coisas que estejam fora do nosso próprio mundo. Obter, usar e descobrir maneiras e meios de continuar o processo hostis, ressentidos, egocêntricos, egoístas. Nós nos afastamos de todos os interesses internos e externos. À medida que a nossa doença progride, vivemos com medo e suspeita das próprias pessoas, de quem temos que depender para as nossas necessidades. Isso atinge todas as áreas de nossas vidas e qualquer coisa que não seja absolutamente familiar torna-se estranha e perigosa. Nosso mundo escolhe até o isolamento. Essa pode muito bem ser a verdadeira natureza do nosso distúrbio psíquico. Tudo o que acima foi dito poderia resumir-se em que a adicção não é a melhor maneira de se viver. Porque se a adicção não é a boa vontade, veja bem, nós afastamos as pessoas que amamos do nosso convívio. Elas saem de nós, nós nos afastamos delas, ficamos ressentidos, egocêntricos, egoístas. Nós nos afastamos de todos os interesses internos e externos que a vida nos dá. Vivemos com medo, com suspeita das próprias pessoas que temos ao nosso lado. Nós dependemos dela e nos afastamos dela. Quem vai entender, não é? Então, qualquer coisa que não seja absolutamente familiar torna-se muito estranha e perigoso. Então, tome cuidado, porque a adicção, ela isola as pessoas. Ela tira lugares e coisas de nós. E coisas que estão fora do nosso próprio mundo. Qual é o seu mundo? Qual a sua maneira melhor de se viver? Qual é o meio que você tem para você sair da hostilidade, para você sair do ressentimento, do egocentrismo, do egoísmo, se juntar novamente à sua família? Não deixe que essa doença progrida em você. Não deixe que o medo tome conta de você. Não deixe que as suspeitas, porque suspeita não é verdadeira. Eu suspeito de algo, você não tem certeza. E isso vai atingir todas as áreas da minha e da sua vida. Não se isole. Busque dentro da natureza, dentro do seu distúrbio, tudo o que acima foi dito poderia resumir-se. Você pode ficar bem melhor, se você quiser. A recuperação só depende de você. E depende de mim, depende de nós. A adicção não é
uma maneira de viver. O mundo doente é interesseiro, é egocentrado, é fechado. Do adicto dificilmente que se qualifica como uma maneira de viver, na melhor das hipóteses, talvez seja uma maneira de sobreviver temporariamente. Mesmo nessa existência limitada, é um caminho de desespero, de destruição e de morte. Qualquer estilo de vida que busque a realização espiritual parece exigir exatamente aquilo que falta na adicção, que é a liberdade, boa vontade, ação criativa e crescimento pessoal. Nós já falamos disso, de liberdade, boa vontade, ação, criatividade e crescimento pessoal. Então, se você manter esse caminho dessa doença, da adicção, é um doente interesseiro, egocentrado, fechado no seu mundo. E que mundo é esse? Vai te levar você a quê e a quem? Então você quer ter a sua liberdade de volta? Quer ter boa vontade de sair e fazer o que é bom? Quer ter ação para se ter reação? Quer ter criatividade e também um crescimento pessoal e espiritual? Com liberdade, a vida é um processo que avança, que se modifica com sentido. Olha-se para frente com a expectativa razoável de melhor e mais rica realização dos nossos desejos e maior preenchimento de nosso eu individual. Essas são naturalmente algumas das manifestações do progresso espiritual que resulta na prática diária dos 12 passos GNA. Boa vontade é uma ação que inclui outras pessoas, além de nós mesmos, uma maneira de considerar os outros tão importantes nas suas vidas quanto nós na nossa. É difícil dizer se a boa vontade é a chave para a empatia ou vice-versa. Se aceitarmos a empatia como a capacidade de nos vermos nos outros de forma compreensiva, sem perdermos nossa identidade, então reconhecemos uma igualdade. Se tivermos nos aceitado, como podemos rejeitar os outros? A afeição vem de enxergarmos as semelhanças, a intolerância, e resulta das diferenças que não queremos aceitar. No crescimento pessoal, usamos tanto a liberdade quanto a boa vontade. Em cooperação com os outros, compreendemos que não podemos viver mais sozinhos, que o crescimento pessoal é também interpessoal. A fim de encontrar maior equilíbrio, examinamos valores pessoais, sociais e espirituais, bem como valores materiais. A maturidade parece exigir esse tipo de avaliação. Então, essa liberdade, ela é um processo. Você tem que viver o processo e ela vai se avançar a cada dia que você passa limpo. Você modifica o processo que avança, você vai ter uma expectativa de uma mais rica realização na sua vida. Seus desejos serão preenchidos, o seu eu individual, que é você e você mesma. Essas são naturalmente algumas das manifestações do progresso espiritual, que vai resultar na sua prática diária, todos os dias. Estou limpo só por hoje. É difícil dizer se a boa vontade é a chave da empatia? Sim. Ou vice-versa, se aceitarmos a empatia como capacidade de nos vermos nos outros, eu vejo eu em você e você se vê em mim. Então, a identidade, então, reconhecemos uma igualdade. Eu sou igual a você e você é igual a mim. Então, conseguimos enxergar as semelhanças, a intolerância, e resulta nas diferenças que não queremos aceitar. E no crescimento pessoal, usamos tanto a liberdade quanto a boa vontade. Eu preciso ter boa vontade. Essa minha liberdade, ela precisa de ter boa vontade.